A paz do Senhor, meus irmãos, estamos na lição 6 da nossa EBD, que tem como título Despenseiros e Ministros. Nossa leitura diária se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos do 14 ao 21. Vou ler para os irmãos dois versículos, o 20 e o 21, que diz assim: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aleluia! Irmãos, há 5 semanas nós estamos estudando a carta aos Coríntios. Sabemos por certo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta a fim de trazer advertências e recomendações diante de problemas enfrentados pela igreja naquele período. Problemas estes, nossa atualidade, também enfrentamos. No capítulo 4, ele tem como epígrafe Ministros de Cristo. Irmãos, um ministro e despenseiro dos mistérios de Deus precisa ser fiel à palavra, ser humilde e ter o amor pela igreja como um verdadeiro pai tem por seus filhos. Nós vemos essas características no apóstolo Paulo, como um ministro, um verdadeiro mordomo, um servo fiel ao seu Senhor. Servo este que apresenta o Evangelho sem mudar a sua essência, apontando para a cruz de Cristo como propósito fundamental das boas novas da salvação. Paulo, no final do capítulo 4, traz aqui a figura de um pai amoroso e preocupado em advertir e trazer disciplina à igreja de Corinto, pois alguns irmãos andavam ensoberbecidos, eles falavam eloquentemente, pois não viviam o que proferiam. Paulo afirma que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E logo em seguida ele faz uma pergunta, ele diz: Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, meus irmãos, ele era como um pai que amava seus filhos. Ele havia os gerado em Cristo e ele os exorta, demonstrando um profundo amor pela igreja do Senhor. O ministro está sempre a serviço do seu Senhor e da sua igreja. Ele maneja fielmente a palavra da verdade, em humildade e amor pelas vidas, vivendo integralmente em unidade, apresentando as boas novas para a salvação de todo aquele que crê em Jesus como Senhor, para a remissão dos pecados e reconciliação mediante o sacrifício do servo sofredor. Meus irmãos, toda exortação serve de encorajamento para a edificação da igreja. Todos nós somos servos do Senhor. Que possamos ser fiéis, humildes e colocar na prática o amor uns pelos outros. Que nós não sejamos como alguns irmãos da igreja em Corinto, crentes religiosos ensoberbecidos que têm até uma boa oratória, a ponto de serem conhecedores da palavra, porém não sermos praticantes. Eu termino esta leitura trazendo para os irmãos Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Um verdadeiro ministro, ele nutre um profundo amor pelas vidas e pela igreja do Senhor. Busca no Senhor a prática da palavra, assim sendo identificado como verdadeiros discípulos que seguem e obedecem os ensinamentos do Mestre Jesus. Nosso Jesus foi um grande exemplo. Assim mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo, como um homem, ministro de Deus. Cumpriu o propósito, desenvolveu seu ministério, foi servo, deu a sua vida por seus amigos. Ressuscitou para nos dar uma grande oportunidade, sermos justificados mediante a fé, nos reconciliando para vivermos de maneira irrepreensíveis, buscando uma aproximação diária. Irmãos, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O reino de Deus consiste em transformação de vida, que o Senhor, ele aplica essas palavras aos nossos corações. E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.